A paz do Senhor. Amém. Louvamos ao Senhor por essa oportunidade, né? Eu convido a igreja para abrir a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Amém, Jesus. Hebreus 11, versículo 6. Amém? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador do que os buscam. Podeis assentar, queridos. Louvamos ao Senhor, né, por essa oportunidade. Quando o irmão Adelso falou conosco, a gente ficou ali, Senhor, o que Tu queres falar para nós, né? Porque, naturalmente, o Senhor primeiro fala conosco. E, muitas das vezes, querido, a gente vai vivendo uma rotina, a gente vai vindo, adorando ao Senhor, voltando para casa, e, às vezes, a nossa fé ela vai perdendo a intensidade. E a gente não pode perder a intensidade da nossa fé, né? A gente vê que a palavra do Senhor fala que se tivéssemos fé semelhante a um grão de mostarda, semelhante porque é uma semente muito pequena, que quando é plantada, ela dá uma árvore, ela cresce. Então, a nossa fé, ela precisa crescer a cada dia. E como que faremos para a nossa fé crescer? Como faremos dessa forma? É lendo a palavra e orando ao Senhor. Esse é o equilíbrio para aumentar a nossa fé, né? Ainda no capítulo 11, o versículo 1 diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Não é coisas que você coloca a mão, não é aquilo que você consegue precisar, mas é o sobrenatural de Deus na sua vida, e você precisa ter certeza que esse Deus que você conhece, Ele é o Deus que vai te abençoar quando você se aproxima dEle. Se você ainda não está sendo abençoado, aproxime-se do Senhor essa noite. Chegue-se ao Senhor nessa noite, porque Ele está aqui para te abençoar, para abençoar nós todos. Geralmente, nós buscamos segurança em coisas visíveis. A gente busca segurança em locais, né, tipo condomínio. A gente busca segurança entre família. A gente busca segurança naquilo que a gente está vendo, né? E não há erro nisso. Mas o Espírito Santo diz que, sem fé, essa segurança para você, ela pode falhar. Sem fé, essa segurança para você, ela pode não ser específica. Mas tem um Deus que é uma torre firme na sua vida. Esse Deus, Ele não vai te desamparar. Você não estará inseguro toda vez que você confiar nele, tiver fé nele. E se o nosso nível de fé ficar reduzido, ficar baixo, seremos roubados na nossa confiança. Querido, nós podemos não compreender o que Deus está fazendo na nossa vida, mas nós precisamos confiar. E eu digo para você hoje, eu não estou conseguindo entender o que Deus está fazendo, mas eu tenho fé que o meu Deus fará coisas grandes na minha vida. Não importa as barreiras que se levantam contra mim, o meu Deus é maior, o meu Deus é forte, e o meu Deus já venceu muitas pelejas por mim, e Ele continuará vencendo, e eu tenho certeza disso, querido. É por isso que eu louvo esse Senhor, é por isso que eu amo esse Deus, é por isso que eu sirvo dEle. Quando nós não cuidamos da nossa fé,
o milagre pode não acontecer. Porque muitas das vezes você apresenta a Deus e depois você pergunta, será que vai acontecer mesmo? Ah, mas isso que eu estou pedindo ao Senhor, querido, cuida da sua fé. Faça a sua fé como um grão de mostarda, que é pequenininho, mas que dá uma árvore, que tem crescimento, querido. Confia no Senhor, cuida da sua fé. Paulo disse a Timóteo, te fortifica na tua fé. Sua fé pode ficar fraca, se você não alimentar a sua fé. Se você não ler a palavra, se você não orar, se você não falar com o Pai, você precisa falar com Ele. Cada vez que você ora, cada vez que você fala com Ele, você fica mais forte, a sua fé fica mais firmada nele. Mas se você se afasta dele, querido, você pode ficar com a tua fé fraca. Vivemos pela fé quando cremos sem ver. Eu gostaria, se pudesse projetar para mim, em Hebreus, não, acho que ainda tenho aqui, Hebreus 11:11. Está aberto aqui para mim. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Nós sabemos que Sara, ela foi mãe com idade avançada. Ah, hoje eu posso falar sobre isso. Hoje a medicina tem feito isso, mas a primeira mulher que pela fé, com idade, estéril, gerou, imagina como que foi, querido, pela fé. Foi pela fé. E pela fé você pode gerar grandes bênçãos. O que você tem pensado em gerar na casa do Senhor, o que você tem pensado em gerar na sua vida, saiba que você precisa fortificar a tua fé, querido. Olha, a fé é a certeza das coisas que a gente espera. O que você tem esperado? Saiba que o Senhor é poderoso para te dar. Comece a olhar suas vitórias sem ver, mas tendo a certeza que vai acontecer. Comece o dia dizendo, meu Redentor vive. Nada vai me atingir. Nada vai me tirar dos pés do Senhor. Nenhuma humilhação vai me fazer voltar atrás. Amanheça dizendo, querida, a primeira coisa que você fala ao amanhecer, meu Redentor vive. E creia que Ele está vivo para te dar vitória, querido. Em João 20, 26 até o 29. João 20, 26 até o 29. Diz, e 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio e disse, paz seja convosco. Aí a gente vê, querido, quando Jesus ressuscitou, Jesus apareceu ali para os discípulos, e todos os discípulos creram que Jesus estava vivo. Mas Tomé, ele não creu. Só falando, ele não creu, ele falou, eu quero tocar nas feridas, nas cicatrizes de Jesus. Eu quero tocar ao lado de Jesus. Eu quero colocar as minhas mãos, eu quero sentir para ver se é Ele. E o Senhor entendeu a necessidade de Tomé. O Senhor entende a sua necessidade. E o Senhor chegou para ele e falou, toca, Tomé. Verifica que sou eu. E aí Tomé disse, né? Deus meu, Senhor meu. Quando ele tocou e viu que era Jesus, ele disse, Senhor Deus meu, né? E nos tempos bíblicos, os milagres, eles tinham a função de despertar a fé nos incrédulos. Quando Jesus fazia milagres, era para despertar aqueles que não criam. E quantas das vezes, queridos, você precisa primeiro ver para depois crer.
mas exercite a sua fé hoje. Diz: Senhor, eu ainda não o visualizei, mas eu creio, Senhor, que Tu farás na minha vida. Eu creio que Tu irás me curar. Eu creio que o meu filho vai retornar a essa casa. Eu creio que o meu marido será salvo. Eu creio que o meu emprego chegará, porque o Senhor, querido, Ele está esperando você tomar posse da sua fé. E ali Jesus fala para Tomé: você viu e creu, mas bem-aventurado aquele que não viu e crê. É bem mais feliz, querido. É bem mais feliz aquele que pela fé consegue crer. Para Tomé, Jesus estava morto e não poderia falar com ele. Quando os discípulos disseram que Jesus estava vivo, ele não creu, não acreditou, porque em sua mente Jesus estava morto. E há muitas pessoas assim, que gostam de Jesus, falam de Jesus, citam Jesus, até amam Jesus, mas vivem como se ele estivesse morto. Querido, você ama, você fala, você prega, você diz sobre Jesus, mas na hora que você está precisando de uma grande vitória, você não confia que Ele vai te dar essa vitória. Ele vive, Ele reina e é galardoador, e Ele está aqui nessa noite para te dar a vitória, querido. Ele não está morto, Ele reviveu, Ele ressuscitou, e Ele está aqui no meio de nós essa noite, querido. E Tomé disse que se ele não visse o sinal, ele não ia crer. Quantas vezes nós pedimos ao Senhor, né, querido? Ah, Senhor, primeiro me mostra o que o Senhor vai fazer, para depois eu crer. Não, eu creio. Pela fé eu creio que o meu Deus irá abrir as portas para mim. Eu creio que o meu Deus vai fazer os meus inimigos derrotados em nome de Jesus. É fé, querido, é fé. E depois você pode falar como Tomé: Senhor e Deus meu. Ele é o seu Senhor, Ele é o seu Deus, Ele é o seu Senhor, querido. E a fé vem também pela obediência. Gênesis 12, 1. Pode projetar para mim, irmão, por favor? Gênesis 12, 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra onde eu te mostrarei. Hoje, a gente sai, vai de um lugar, vai para o outro, vai para fora do país, né? Mas imagine Abraão, uma primeira experiência com o Senhor: sai da tua parentela e vai para onde eu vou te ordenar. Ele não sabia para onde o Senhor o levaria, mas ele obedeceu. Sempre que eu obedeço ao Senhor, a minha fé será exaltada no Senhor, porque eu obedeço por fé. Eu obedeço porque eu tenho fé nele. Eu obedeço porque eu sei que ele vai me guardar. Eu obedeço porque eu sei que tudo que acontece comigo contribui para o meu bem, querido. Então, fé e obediência, elas estão unidas. Se você tem fé, você vai obedecer ao Senhor. Mesmo que você não consiga perceber o que é para fazer. Mesmo que você não consiga entender. Mas o teu Deus fala: vai, vai. Ele diz: faz, faça. Porque Ele é o Deus que garante. Com Ele você pode crer porque Ele realmente, Ele é homem para cumprir tudo que Ele faz. Fala, então fé é isso, obedecer sem entender. Obediência gera bênção. Deus honra quem é obediente. E às vezes a gente fala assim: Senhor, como que eu vou fazer isso? Ah, Senhor. Mas a gente fica olhando, né, para coisas pequenas, para coisas que estão bem perto da gente. Mas o nosso Deus é o Deus de amanhã. O nosso Deus é o Deus de agora. O nosso Deus já viu o nosso passado. E Ele, quando manda a gente ir, Ele garante, querido. Deus age não só em coisas palpáveis, mas Deus age em coisas que você não está vendo. Pela tua fé, o Senhor move os céus e a terra, querido. A melhor maneira de Deus falar conosco é através da fé.
é através da palavra dele e no silêncio da oração, querido. Nosso problema é que somos carnais e queremos garantias. Façamos a nossa parte, vamos confiar em Deus. Não peça garantias ao Senhor, confia porque Ele vai fazer, querido. Abraão, um homem comum como eu, comum como você, né? Que recebeu uma chamada extraordinária de Deus. E ele obedeceu ao Senhor. Abraão, sua esposa Sarai e seu sobrinho Ló. Eles embarcaram em uma jornada de fé, deixando sua terra natal em busca da promessa de Deus. Você veio aqui hoje em busca da promessa do Senhor? Você tem certeza do que você não está vendo, mas tem certeza que esse Deus, Ele é capaz de te dar isso e muito além do que você está esperando. Como a nossa amada irmã Valéria falou aqui, eu estava esperando um pouquinho do Senhor, e o Senhor me deu muito. Queridos, eu também estava esperando algo do Senhor, e Ele sobrepôs a minha vida, algo tremendo à minha vida. E a gente fica assim, Deus, Tu és grande demais, Tu és muito grande, eu não te alcanço, Senhor. Mas Ele, com as mãos dEle potente, querido, está sempre para nos ajudar. E Deus nos convida hoje a refletir sobre nossas próprias jornadas de fé. Fé, obediência e confiança. Fé, obediência e confiança. Fé, obediência e confiança, querido. Vamos obedecer ao nosso Deus. Quando Ele falar contigo, obedeça, mesmo que você não consiga entender, porque é incrível como Deus, quando está fazendo algo tremendo na nossa vida, parece que o mar fica todo revolto, parece que não vai dar certo, parece que não vai acontecer. Aquilo ali é para abalar a tua fé, mas fica firme, tenha certeza naquilo que você espera, querido. Devemos perseverar apesar das circunstâncias. Lá em Lucas 18:1, fala sobre um juiz iníquo, né? Aquele juiz, ele era um juiz mau. Ele não atendia as pessoas. E a viúva ficava ali, ó, julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. E o Senhor Jesus, Ele conta essa parábola para ensinar a mim e a você a ser perseverante, querido. Nós precisamos ser perseverantes. E como que nós seremos perseverantes? Em oração. É em oração. A oração é algo pesado que a gente faz levemente. A oração é algo que você deveria usar mais tempo orando. Mas a gente fala assim, toma aí, Pai. Cuida aí, Senhor. Está vendo, Deus? E a gente vai seguindo. Né, querido? Mas é diferente quando você dobra o teu joelho e diz assim, Senhor, eu não sou merecedora. Senhor, eu dependo de Ti, Senhor. Estende as Tuas mãos para mim, Senhor, porque eu não estou aguentando. E o nosso Deus olha para a gente com carinho, querido. Toda vez que você dobra o joelho, quando você levanta com vitória, a sua fé levanta mais firmada. Então, use a oração, querido, é algo pesado e você não pode levar assim levemente, não. Tira um tempo para orar, para falar com Deus. Se eu não converso com Deus, se eu não falo com Ele, como que Ele vai saber das coisas? Ele sabe de tudo, mas Ele espera que você fale para Ele, querido. Deus te conduz certo, no caminho certo da vitória. Apenas peça discernimento a Ele. Apenas peça para que Ele firme a sua fé, querido. Então, a parábola do juiz é um texto que o tema principal é a oração. É a perseverança na oração. Se aquele homem que era mau resolveu atender aquela viúva para ficar livre da importunação dela, o nosso Deus não. Ele te atende porque Ele te ama. Ele te atende porque Ele te escolheu. Ele te atende porque Ele te chamou. Ele te atende porque Ele é bom. Ele é Deus.
Essa parábola também é para que não venhamos a desanimar, querido, na oração. Nunca desanimar, falhamos a orar, porque nós desanimamos. Nós oramos um dia, nós oramos o outro, depois a gente já está assim, já entreguei nas mãos de Deus. Volta a orar. Volta a falar com teu pai, como essa viúva. Senhor, julga a minha causa. Senhor, toma o meu problema nas tuas mãos. Senhor, toma a minha situação nas tuas mãos. Senhor, toma minhas dívidas. Senhor, toma o meu trabalho, toma a minha família. Volta a orar, não desanima da oração não, querido. Não aborda levemente a oração. Não é fácil desanimar da oração, porque o diabo odeia a oração. Querido, quantas das vezes que nós estamos ajoelhados, que nós vimos que Ele está por perto e Ele tenta, o Senhor mostra para a gente em visão, mas a gente continua ali firme. Senhor, eu estou debaixo das Tuas mãos, Senhor. E o ardil do diabo é fazer você desistir da oração. Já prestou atenção que você ajoelha, começa a orar, os seus pensamentos começam a vagar, e você volta assim, onde que eu estava, o que eu estava falando mesmo com Deus? Aí você repreende, está repreendido em nome do Senhor. Estou falando com o meu Pai, eu estou falando com o meu Deus, e ali, olha, insiste, persiste na oração, né? É fácil desanimar da oração, porque não estamos convencidos da realidade do poder da oração. A oração tem poder. A oração tem poder. A oração tem poder para levantar. A oração tem poder para curar. A oração tem poder para tirar quem está em cadeira de rodas. A oração tem poder para tirar você desse poço. A oração tem poder para tirar você dessa vida desanimada que você está. Que o Senhor te dê ânimo nessa noite. Que você volte a dobrar os seus joelhos e a orar. Porque a oração tem poder. Você não está convencido do poder que é a oração. E às vezes a oração, ela torna o último recurso, quando deveria ser o primeiro. Primeiro você fala com fulano, você fala com ciclano, você chora, você reclama, você faz uma série de coisas, depois você dobra o joelho e ora. Faça a primeira coisa. Ora. Se você não pode ajoelhar, ora. Faz como a gente faz quando a gente está numa situação, mesmo no trabalho, tem o banheiro de oração, né? A gente vai para o banheiro ali, a gente fecha a porta, a poder no teu sangue, Senhor. Eu sou tua serva, Pai. Quando você volta para o seu local de trabalho, nem parece que havia aquele rebuliço todo. Né? O Senhor já transformou tudo. Aquilo tudo que estava, o Senhor já mudou tudo, querido. A oração precisa ser o nosso primeiro recurso. Isso sempre, querido. Lembre-se que Jesus viveu uma vida cheia de oração. Nós vivemos pela fé quando nós agradecemos a Deus, até mesmo antes da vitória chegar. Já sentiu essa vontade de agradecer? Senhor, eu estou te agradecendo por essa vitória. Senhor, eu estou te agradecendo porque eu já recebi. O Senhor já tocou em você para você fazer isso, querido. Aí a gente lembra lá de Jericó, né? Aquele povo que precisava tomar posse daquela cidade, aquele povo que precisava, e o Senhor mandou que eles rodeassem aquela cidade durante 7 dias, e no 7º dia eles fizessem 7 vezes, né? Contornassem a cidade por 7 vezes, tocando, querido, retocando. Aí você não tem buzina, você louva ao Senhor, você canta ao Senhor, porque essas muralhas têm que cair, o muro tem que cair, querido. Não há barreiras para o nosso Deus. Quando você não conseguir, começa a louvar. Quantas das vezes que eu estou cantando, não sou boa para cantar, mas eu canto. Eu canto assim mesmo, eu preciso louvar o Senhor. E as pessoas falam para mim, está feliz, né? Mas só Deus sabe como que eu estou. Só Ele conhece a minha vida.
E eu continuo ali cantando, e as barreiras caem, o muro cai, e eu tomo posse daquilo que o Senhor preparou para mim. Então, querido, agradeça ao Senhor, mesmo antes de receber. Graças te dou, Senhor, por aquilo que vou receber. Graças te dou, Senhor, porque Ele vai te entregar. Deus é abençoador. Deus é abençoador daqueles que o buscam com confiança e fé. Em momento nenhum, querido, a gente sabe que o nosso inimigo, ele tenta o tempo todo colocar dúvidas na nossa mente. Será que vai acontecer mesmo? Será que dá para isso? Dá sim. Em nome de Jesus, eu tenho certeza, eu espero em Jesus. Esse Deus que tem me dado tantas coisas, querido, eu espero nele. É preciso que você também, em fé, tenha um ciclo de amizade que tenha fé. O seu ciclo de amizade é importante. Por que você tem que ter amigos que tenham fé? Igual aquele homem que os amigos pegaram ele, colocaram ele numa cama, quebraram um telhado e colocaram ele diante de Jesus. Era por fé, era a fé dos amigos dele, querido. Por isso que você precisa ficar cercado de pessoas que têm fé. Por isso que você tem que ficar no meio dos seus irmãos, porque eles têm fé, querido. E tem momento que você vai ficar um pouco mais tocado, e os seus amigos vão te pegar numa cama, vão quebrar o telhado, mesmo que tenha que quebrar o telhado, eles vão te colocar diante do Senhor, quando você não conseguir chegar, querido. E eu agradeço ao Senhor. O Senhor me deu 2 irmãs aqui nessa igreja, e elas falaram assim: nós vamos orar aos sábados. O Senhor direcionou, e a gente orava aos sábados, porque a gente trabalhava a semana toda. E a gente ficou ali vários sábados ali, em propósito e orando. E sabe de uma coisa? A minha filha está aqui, ó, para a glória do Senhor, queridos. Foi uma coisa que eu pedi ao Senhor. E eu dizia para ela assim: eu não desisto de você. É para que você tenha fé que o teu filho vai voltar também, querido. Para a glória do Senhor, você vai ver o teu filho sentadinho aqui, você vai ver a tua filha, você vai ver teu esposo, você vai ver a tua mãe, você vai ver o teu pai. As minhas amigas me colocaram diante de Jesus e foi o que eu pedi e o Senhor me deu. E eu agradeço ao Senhor, querido. Foi o Espírito Santo que convenceu. O Senhor também preparou uma escola para a Bia, o Senhor preparou uma escola para mim, o Senhor também foi com a vida do Felipe. Tudo que eu apresentei ao Senhor naqueles dias em oração, Ele me respondeu. Eu não estava vendo, mas eu estava crendo. Ah, querido, e o Senhor curou aquele paralítico, assim o Senhor curou a minha família também. E eu e a minha casa servimos ao Senhor, querido. E quantas vezes eu disse: Senhor, não vai ficar nenhuma unha minha no Egito. E o Senhor trouxe e tirou tudo do Egito, querido. É para que você entenda o que é fé. Coloque nas mãos do Senhor. Mesmo que o teu filho, nesse período aí, diz: não, eu não quero isso não, mãe. Ah, eu quero o mundo. Não, Ele quer Deus. Ele quer Deus. O Senhor vai trazer, querido. Não é pela sua força, não. É o Espírito Santo que convence. Queridos, e eu queria falar mais uma coisa para vocês. Sobre a fé das pessoas no Egito, né? Quando eles tinham que estar livre ali de Faraó, que Moisés falou com Faraó, e o Senhor mandou 9 pragas, e as 9 pragas só atingiram os egípcios. E na 10ª praga, o Senhor falou que aquele que tivesse fé e colocasse sangue na porta, a morte ia passar de largo e não iria atingir ali o primogênito da onde o sangue estivesse na porta.
E eu fiquei lembrando no período que tivemos uma praga aqui, que foi o Covid, querido. E o nosso pastor falou assim: eu creio que ninguém dessa igreja vai ser alcançado por essa praga e vai perder a vida. Quando o pastor falou isso, eu tomei posse, eu tive fé. E, querido, a praga passou, o Covid passou, mas ninguém aqui dessa igreja veio a óbito por Covid. Porque é assim: sangue na porta, cordeiro na casa. Sangue na porta, o cordeiro na casa, querido. O cordeiro está aqui para te alimentar nessa noite. Pela fé, querido. E essa fé que nos faz, querido, a cada dia mais servir ao Senhor com alegria. Eu louvo ao Senhor, querido, porque nós passamos por esse período de Covid aqui, essa praga. E nós tínhamos muito medo, mas nós estávamos sentados aqui. Pela fé, a gente não contraiu essa doença. Pela fé, esse vírus não chegou à nossa família, querido. Porque o sangue do Senhor estava na nossa porta, no umbral da nossa porta. E para finalizar sobre fé, eu quero falar sobre o que Paulo escreveu. Combati o bom combate. Completei a carreira e guardei a fé. Tão lindo, né? Combati o bom combate. Aí você vai olhar o combate que Paulo combateu, querido. Açoitado, ele apanhava, ele tinha que fugir em cesto. Ele foi apedrejado até que ele desmaiou, pensaram que ele estava morto, deixaram ele para fora da cidade. Apedrejaram ele para fora da cidade. Aquele homem, você vendo o sofrimento de Paulo, você fica até com vergonha de reclamar de alguma coisa. Mas ele guardou a fé, querido. Ele guardou a fé. Por que você não está guardando a sua fé? Por que você agora está reclamando? Porque você está passando aí, mas o Senhor está te fazendo crescer. O Senhor está fazendo a tua fé crescer. O Senhor está fazendo germinar a tua fé, querido. Guarda a tua fé. Ele fez tudo que o Senhor ordenou, com confiança no galardão que Deus prometeu àqueles que o amam. Tem recompensa para mim e para você, querido. O mundo pode não entender, mas quando Paulo declarou que guardou a fé, significa que ele se manteve fiel a Cristo. Mesmo em toda a tribulação, ele se manteve fiel a Cristo do início ao fim da sua jornada. Terminou a carreira sem desistir da sua fé em Deus. Não desista da sua fé em Deus. Às vezes a gente vê muita gente falando assim: eu estava na igreja, mas alguém olhou para mim com um olho fechado e um olho aberto. Por isso que eu saí da igreja. Querido, saiba que quem te trouxe aqui foi Jesus. Você não está aqui servindo ao homem, não. Você não veio aqui por causa do homem, não. Você veio aqui por causa de Jesus. E Ele vai te olhar com os olhos abertos e olhos de amor. Querido, peça ao Senhor para trabalhar no seu coração. Senhor, tira todas as angústias e mágoas do meu coração. Não pode ser triste, não pode ser magoado o coração que serve ao Senhor, querido. Guarda a sua fé em Deus. É preciso vigiar e tomar cuidado para não perder a fé. Se a gente não exercitar a nossa fé com oração, com leitura da Bíblia, a gente pode perder a nossa fé. E a fé, muitas das vezes, está ligada à razão, ao entendimento. Em Romanos 10, 17, diz que a fé vem pelo ouvir, ou seja, pelo conhecimento da palavra. Se você não lê a palavra, se você não ouve a palavra, a sua fé pode, você pode perder a sua fé. Já viu pessoas que vêm assistir o culto, não vêm adorar a Deus? Eu vim adorar a Deus, você veio adorar a Ele. Você veio adorar a Ele, que tenha mantido você de pé. Eu vim adorar a Ele, querido. E é assim que a gente vem, pelo conhecimento da palavra, das coisas de Cristo. Tem coisas que afetam a razão, as circunstâncias, as emoções e os sentimentos. Eu tenho fé, mas as circunstâncias podem vir contra mim.
Mas eu tenho fé que meu Deus é maior do que as circunstâncias. Eu tenho fé, mas as emoções podem me abalar, mas eu tenho fé que o meu Deus é maior do que a minha emoção. Eu tenho fé, mas e os sentimentos? O sentimento daquele que deu um único filho para morrer na cruz por mim e por você. Esse sentimento de amor supera tudo, querido. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. É por isso que nós agradecemos ao nosso Deus. É por isso que nós dizemos para Ele: Senhor, muito obrigado por mais essa oportunidade. Ainda em tempo, queridos, eu queria agradecer a Deus também, que está aqui hoje, o Roberto, né? É o pai da Júlia e da Bia. Ele está aqui também, né? Veio aqui adorar o Senhor conosco. Que o Senhor te abençoe, Beto. E que o Senhor abençoe essa igreja, que fale mais os corações de todos.